E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno Fernandes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço nesse canal. Bom, eu estou fazendo esse vídeo para contar aí um pouquinho da história da minha trip pelos Estados Unidos. Eu faço alguns vídeos às vezes contando um pouquinho aí das trips, dos bastidores, do que rolou, que às vezes não aparece no vlog, né? E eu gosto de trazer essas curiosidades para a gente se aproximar mais e mostrar também para vocês como que é a viagem verdadeira, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só glamour, que é tudo muito fácil, muito bonito, mas também tem umas partes que acontecem que vocês não veem. E é exatamente isso que eu vou contar um pouco para vocês aí da minha trip pelos Estados Unidos. Bom, em 2019 eu consegui finalmente ir para Jamaica, que era meu sonho conhecer a Jamaica, era um dos lugares que eu queria muito conhecer. O meu primeiro sonho era conhecer os Estados Unidos, que eu conheci em 2018. E aí em 2019 eu tentei ir para Jamaica, que era o meu segundo sonho. E eu consegui. E graças a isso eu também consegui unir mais uma passagem pelos Estados Unidos, porque é muito comum você ir para a Jamaica pelos Estados Unidos, porque é muito perto. O voo de Miami para Jamaica dura mais ou menos uns 50 minutos, para vocês terem noção. Então eu comecei a estudar ali os preços para ver quanto custava. É uma viagem meio cara para Jamaica, apesar de não ser muito reconhecida. É uma trip que saiu meio cara, eu já sabia que ia ser meio cara, por isso que ela acabou sendo a segunda opção, porque em 2018 eu já queria ir para lá, mas rolou. Bom, ali quando eu percebi que ia rolar de qualquer jeito e que o custo estava ficando muito parecido, tanto indo direto para Jamaica, quanto passando pelos Estados Unidos, é claro que eu não perdi a oportunidade de passar pelos Estados Unidos. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre deixo de dica para as pessoas. Tentem estudar outros trechos, outras formas de ir para o lugar que vocês vão, porque às vezes vocês conseguem pagar o mesmo preço, até às vezes mais barato, e conhecer outros lugares. Foi mais ou menos isso que eu fiz na minha trip de 2018, que eu vou contar em outro vídeo. Bom, mas foi isso, em 2019 eu passei pelos Estados Unidos, já que eu ia para Jamaica, e o primeiro lugar que eu revisitei, foi Miami. Eu ia passar por Miami, por Nova York e por Washington nessa trip, e a Jamaica ia sendo o intermédio entre esses lugares. Bom, Miami eu já conheço, é um lugar lindo, assim, deslumbrante, é uma das cidades que mais me apaixonaram pelo mundo aí. Eu não gostava de Miami antes de conhecer, eu tinha uma impressão muito errada de Miami, mas quando eu cheguei lá e percebi o clima que tem no lugar, você fica assim apaixonado. É um clima latino, é um calor gostoso, as praias são muito bonitas, as pessoas são muito amenas. Assim, Miami é um lugar incrível, de verdade, é um lugar que você precisa conhecer. Eu tinha muito preconceito com ele e me arrependo bastante. Hoje em dia é uma das cidades que eu mais lembro em consideração das minhas viagens que eu fiz, foi Miami. Mas Miami também tem as partes boas e as partes ruins. A parte ruim, não tem muito hostel legal em Miami para ficar. Quando eu fui em 2018, eu fiquei no High Hostel, que foi incrível, custou R$30 cada diária e ficava a 1 quadra da praia de Miami Beach. Mas esse hostel fechou. Aliás, o High Hostel é tipo não sei se é uma franquia, mas tem em vários lugares do mundo, eu já fiquei em vários, e é bem legal. Se você tem cadastro, você paga mais barato. E nessa trip que eu fiz em 2018, em Miami, eu fiquei no High Hostel. Mas em 2019 eu não achei mais o High Hostel, e todos os lugares que eu achei são caros. E desde 2019, toda vez que eu pesquiso lugares para ficar lá, eu também não acho lugares bacanas. Eu acho que isso é um ponto que precisa melhorar, espero que no futuro tenha mais opções de hostel por lá. E aí eu fiquei num hostel de brasileiro, que é o Hostel Brasília, eu acho que chama. Eu também só ia ficar um dia, porque eu ia ficar um dia em Miami, 2 dias em Nova York, ou 3, se não me engano, e aí eu ia para Jamaica. Depois eu voltava, ficava mais um dia em Nova York e mais um dia em Washington antes de voltar para o Brasil. Como era só um dia também, lá em Miami, eu não me preocupei muito, então eu reservei esse hostel que foi o mais barato que eu encontrei, e acho que foi o único, na verdade, que eu encontrei assim. Esse hostel, não falando do hostel assim, né, um hostel bem simples e tal, mas pelo preço estava ok, tinha as comodidades ali básicas, tinha café da manhã, não, café da manhã acho que não tinha, mas tinha cozinha. Tinha cama ali, tudo certinho, os dormitórios com 4 ou 6, se eu não me engano, um sofá, era mais ou menos uma casa. Tava tudo ok nesse sentido, mas eu tive a péssima experiência de ficar no quarto com uma pessoa que roncava muito. Eu nunca tive problema em hostel, eu sou um cara bem tranquilo, eu consigo tolerar muita coisa, mas nessa trip em específico foi uma péssima experiência por causa de uma pessoa. Tinha mais pessoas com a gente no quarto e todo mundo estava bem incomodado. Teve uma hora que virou até piada, né? Todo mundo começou a rir porque ninguém conseguia dormir, porque o cara roncava assim absurdamente. Então foi uma noite que eu quase não dormi pela primeira vez, porque geralmente eu durmo que nem uma pedra.
e aconteceu esse perrengue aí lá por Miami, que eu não tinha contado ainda no vídeo de Miami. E outra coisa que aconteceu é que como eu só ia passar um dia lá, e eu estava querendo muito trazer mais conteúdo para vocês, eu decidi fazer um vídeo mesmo assim. Só que tipo, sabe quando o dia voa e você não fez nada? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Por quê? Nessa época eu estava procurando comprar equipamento, porque eu não tinha equipamento. Como eu falei no vídeo de Curaçao, eu comecei a gravar em Curaçao, então eu comecei a gravar com a minha câmera de foto, então eu não tinha equipamento para vídeo. E aí em 2019, como eu ia para os Estados Unidos de novo, eu falei, deixa que eu compro lá. Então nessa época eu estava comprando equipamento. Eu viajei para aproveitar também e trazer equipamento. Aí em Miami eu ia comprar uma câmera de vídeo. Só que a câmera de vídeo tinha acabado de ser lançada há alguns dias e não tinha na loja, e eu não sabia disso. Eu esperava que quando eu chegasse eu já ia ter, porque era lançamento. Então eu imaginei que em todas as lojas eu ia encontrar, ainda mais por ser nos Estados Unidos. E eu não encontrei. Então o que aconteceu? Eu fui de uma loja para outra procurando para ver se eu achava, porque eu estava desesperado e não deu certo. E meio que isso consumiu a maior parte do meu dia ali que eu tinha programado. E além disso também eu queria conhecer alguns lugares, né? Queria conhecer o Wynwood Walls, que eu não tinha conhecido em 2018 porque eu não soube da existência quando eu estava lá. E eu queria voltar nas praias, algumas praias que eu fui, conhecer mais alguns lugares. Então eu estava naquela correria de pegar a câmera e ainda visitar os lugares. E no fim o rolê da câmera acabou me atrasando e eu não consegui a câmera. A câmera eu só fui conseguir comprar quando eu estava em Nova York. E mesmo assim ainda deu ruim, mas eu vou contar essa história depois. Bom, e aí aconteceu esse rolê. E em Miami também é muito ruim de se locomover de transporte público. Tem metrô, tem ônibus, mas tudo é muito difícil, é meio longe, parece perto, mas é muito longe. E os rolês costumam, principalmente de ônibus, costumam demorar muito. Porque em Miami não é que nem aqui, que por exemplo passa um ônibus a cada 10 minutos, 5 minutos. Em Miami, em muitos lugares, o ônibus só passa a cada 1 hora. Então tipo assim, se você perder aquele trecho da hora, você tem que esperar mais 1 hora para pegar o próximo ônibus. Então é bem ruim de se locomover. Então eu acabei usando bastante Uber, só que eu estava com um orçamento bem limitado para a viagem, porque era uma viagem longa, né? Então eu não podia gastar tudo em Miami. E eu já não tenho muito dinheiro, né? Então eu já viajo controlando muitos gastos. Então foi um perrengue complicado, porque muitos trechos eu tive que usar Uber, alguns eu tive que andar a pé, tive que ir me virando ali, então isso acabou estendendo muito o dia e eu não consegui aproveitar. Eu consegui basicamente só ir no Wynwood Walls e eu queria muito ir nas praias, ver o pôr do sol também. Eu consegui chegar no pôr do sol ali no final, nos últimos momentos que já tinha meio que se posto. Então foi um rolê que deu um pouco errado. Não deu certo conhecer tudo que eu queria naquele dia. Mas mesmo assim valeu a pena passar aquele dia em Miami. Outro perrengue também que eu passei foi que eu tentei ir novamente na Vietnam Pools, acho que é assim que chama, se não for vou colocar aqui o nome correto, que eu fui em 2018, passei um dia lá, que é tipo um clube de piscina, digamos assim, que é mais pra galera mais humilde, digamos assim, de Miami. Mas ele é muito legal, eu achei muito legal, as piscinas são muito bonitas. Em 2018, quando eu tava lá, eu tive a oportunidade de passar um dia lá e eu quis voltar nesse lugar de novo em 2019 para ficar pelo menos umas 2, 3 horas ali curtindo a piscina. Mas infelizmente ele não abre todos os dias e eu não olhei isso direito. Então tome cuidado quando vocês forem visitar algum lugar, chequem direitinho porque tem lugares que às vezes não abrem alguns dias da semana, como foi o que aconteceu comigo. E para piorar, o rolê para lá é meio longe, é meio deserto, não é deserto, né, mas é meio fora de mão ali. Então infelizmente eu acabei perdendo mais tempo tentando ir para lá para descobrir que eu não ia conseguir conhecer lá. Aliás, Miami é dividido em duas partes, basicamente. Muita gente não sabe disso, que é Miami e Miami Beach. Não são consideradas as mesmas cidades por eles. Miami Beach é a parte legal, que tem as praias, a curtição, tudo de bom tem em Miami Beach. E Miami é mais a cidade, assim, o centro, onde tem as empresas, onde tem os principais, assim, de capital, de metrópole, fica em Miami. Se você quiser se hospedar em Miami, você consegue encontrar bastante hospedagem legal, por um preço até mais barato, mas é um pouco distante de Miami Beach, não muito, mas gasta uma meia hora ali, e dependendo do que você quer fazer, se você quer ir para as praias, se você quer ir para Orlando, por exemplo, que é perto, você provavelmente é melhor você ficar pelo lado de Miami Beach, porque você vai ter mais acesso e tem muito mais coisa legal em Miami, muito mais loja, enfim, vale muito a pena ficar do lado de Miami Beach. Mas só para vocês saberem, são consideradas duas cidades à parte e meio que isso separa um pouco ali dos lugares, dos preços, tudo isso muda bastante ali a questão da cidade. Eu acho muito legal também a travessia de Miami para Miami Beach, que tem aquela ponte que é muito linda. Sei lá, Miami para mim é uma cidade que é muito ímpar assim.
É um lugar muito bonito e vale bastante a pena conhecer. Bom, mas aí passou aquele dia corrido de Miami e eu fui para Nova York, que era a segunda parte dessa trip. E aí eu fui para o aeroporto de Miami, embarquei para Nova York e tudo mudou drasticamente, porque eu viajei em março, numa época que ainda é inverno nos Estados Unidos, mas Miami é sempre calor. Então eu cheguei lá, já tirei, já fiquei de camiseta e curti o dia tranquilamente. Em Nova York o clima já estava totalmente diferente, estava bem frio, bem gelado, inclusive quando eu cheguei estava nevando. Dá para você ver aqui no vídeo o tanto de neve que tinha caído na noite, porque eu cheguei de manhã, mas aquela noite, naquela madrugada, nevou bastante. Então eu levei aquele choque de temperaturas assim, e aí eu tive que colocar umas roupas, eu não tinha muita blusa, eu achei que eu estava preparado para o frio, mas o frio extremo é bem diferente, então eu tive que comprar blusa e tal. E aí aconteceu uma coisa que eu julgo muito de principiante, mas são coisas que a gente faz na vida, né, e que a gente aprende. Me recomendaram bastante passar manteiga de cacau, protetor labial, né, para proteger por conta do frio, mas eu achei que era frescura e não fiz isso. E ali eu passei a minha trip de Nova York tranquilamente sem usar nada. Quando foi mais ou menos lá pelo terceiro dia que eu ia para Jamaica, acho que eu ia ficar 3 dias em Nova York, no quarto ir para Jamaica, não lembro exatamente. Mas quando foi no penúltimo dia, eu tava com a boca toda estourada, não conseguia nem falar direito. Foi péssimo, assim, e eu me arrependo muito de não ter escutado os conselhos que eu tinha julgado que era frescura. Então serve de lição para vocês também, quando você negligenciar isso, você vai acabar se ferrando. Usem protetor labial, porque faz muita diferença. Inclusive na minha trip agora para Istambul, que eu também não estava tão frio em Istambul, estava uma temperatura bem amena, mas mesmo assim, como é uma cidade que venta bastante, eu também fiquei com os lábios machucados, eu comprei manteiga de cacau lá, mas foi no meio da viagem já, porque ali realmente não estava com cara de que ia precisar. Mas evitem, sempre que vocês forem para um lugar que faz bastante frio, usem protetor labial, porque faz muita diferença e vocês vão ficar bem machucados, seriamente. Então contem com isso, porque faz muita diferença mesmo. E isso foi um perrengue que aconteceu lá, por isso que nos vídeos da Jamaica eu tô com a boca um pouco estourada. E é aquilo, né? Quando eu tô viajando, infelizmente eu tenho que gravar porque eu não tenho outro dia para gravar. E às vezes eu tenho que gravar assim, com a boca estourada mesmo. Então o melhor é evitar ao máximo de ter problema. Outra coisa que aconteceu também em Nova York, que foi bem perrengue, assim, foi a questão da câmera ainda. Eu ainda não tinha conseguido comprar a câmera, então em Nova York eu fui tentar fazer isso daí. Em Nova York tem uma loja de eletrônicos que é muito famosa para quem gosta de fotografia, que é a BH, a B&H. A B&H tem de tudo mesmo de fotografia. E eles são conhecidos por terem os bons preços, não é barato, assim, mas é o preço tabelado, né? E eles têm uma loja física que é muito conhecida porque lá tem especialistas, tem até gente que fala em português, então a galera costuma ir lá muito para comprar. E eu fui na B&H comprar a câmera, que também não tinha, assim como em Miami. Mas na B&H eu consegui reservar para pegar uns 3 dias depois, que era exatamente o último dia da trip, antes do outro dia que eu ia para Jamaica. E aí no final das contas deu tudo certo, depois de ter dado tudo errado, eu consegui pegar a câmera, que era o que eu precisava para poder ir para Jamaica, porque eu não podia viajar para Jamaica sem levar uma câmera de vídeo decente. Bom, em Nova York, e dessa vez eu optei por ficar no outro hostel. Na primeira vez que eu fui, eu também fiquei no High Hostel em Nova York, só que o High Hostel de Nova York é muito bom e muito conhecido e muito grande. É um hotel assim, é um hostel, né, mas é muito legal, muito bacana, muito espaçoso. Não tem uma diária muito barata, aliás, nada em Nova York tem uma diária barata, então ele faz parte desse padrão. E ele fica no Harlem, muito perto do metrô, então você consegue se locomover muito fácil. Aliás, em Nova York dá para se locomover muito fácil, diferente de Miami. Você consegue pegar transporte público, metrô, ônibus. Ônibus eu não usei muito, mas metrô você consegue se locomover praticamente pela cidade inteira. E parece pequeno, mas Nova York é gigante. E cada parte de Nova York tem uma cara totalmente diferente da outra. E eu fui ficar no hostel lá no Brooklyn, que agora eu não lembro o nome, mas eu vou colocar aqui. Que é um hostel que tinha diária um pouquinho mais barata do que o High Hostel, por isso que eu fiquei lá. E também me valeu muito a pena, porque eu achei muito legal lá, é bem espaçoso também, os quartos são bem bacanas, são aquecidos também, porque isso é muito importante no inverno de Nova York. E as camas são legais, os espaços são bacanas, refeitórios, tinha café disponível. Ficava numa região um pouco distante, eu achei, comparado ao Harlem, lá onde eu tinha ficado da outra vez. Mas o metrô era perto, dava para se locomover também muito fácil. Aliás, em Nova York, o que eu mais julgo quando eu vou escolher uma hospedagem é se perto daquela hospedagem tem um delicacy ou uma grocery. Tem vários nomes que se dá, mas basicamente é um mercadinho, uma padoca. E a maioria da cidade a maior parte da cidade de Nova York tem alguma perto. Assim como no High
Sky Hostel, lá nesse hostel também que eu fiquei, tinha um perto, porque ali geralmente é onde eu compro minhas coisas para comer, tomar café, essas coisas. Em Nova York eu me alimento muito bem, muito barato, porque tem muita opção. Também tem frutas na rua, geralmente você consegue comprar ali nas barracas, custa um preço bacana. Então Nova York eu acho um lugar muito bom para você se alimentar. E tem também todas as opções de comida do mundo em Nova York. Você encontra restaurantes de todos os tipos de culinárias possíveis. Afinal de contas, Nova York é uma mistura do mundo, né? É a cidade mais global que eu já conheci na minha vida. E é por isso que eu sou apaixonado por essa cidade. E é por isso que eu realizei meu sonho de conhecer os Estados Unidos em 2018. E é por isso que eu queria tanto conhecer os Estados Unidos e eu consegui realizar esse sonho em 2018. E em 2019 eu aproveitei e voltei para lá para poder curtir um pouco mais os dias em Nova York. Bom, em Nova York tem de tudo para fazer. Não vou ficar falando aqui sobre tudo que eu fiz, sobre várias histórias, porque vai render bastante e o vídeo já está meio longo. Mas em Nova York tem opção para todos os estilos de pessoas e do que fazer. Então se você for viajar para lá, procura na internet, com certeza você vai achar roteiros e trajetos e lugares para conhecer que são bem parecidos com a sua cara. Eu gosto muito, por exemplo, de visitar Times Square, meio que padrão, mas eu tento ir todos os dias possíveis para Times Square. E geralmente eu gosto de ir também na madrugada, porque aí fica bem vazio para fazer foto, é bem legal. Tem uma vibe muito bonita com aqueles letreiros, nossa, é tipo de encher os olhos. Como eu fui dessa vez no inverno, eu também tive a experiência de ter um pouquinho de contato com a neve. Infelizmente eu não vi a neve cair, eu cheguei, a neve tinha acabado de parar de cair, e os dias que eu fiquei lá estavam frios, mas não estava com neve. E com os dias frios, eu me ferrei bastante, porque é bem gelado mesmo. E olha que eu não estava no pique do inverno. Dá uma olhada só no que eu passei por lá de frio, como que eu tava nessa trip. Meu Deus, tá muito frio! Como eu ainda não tinha conseguido a câmera, a maior parte dos vídeos eu estava gravando com a GoPro. E eu achei bem legal a experiência, eu não fiz mais isso, porque agora eu já tenho a minha câmera de vídeo. Mas eu achei que foi uma experiência bem interessante, eu nunca tinha usado a GoPro, assim, foi até nessa trip também que eu comprei. E eu achei que valeu bastante a pena, dá para fazer bastante coisa com ela, foi uma coisa interessante aí que aconteceu na viagem. Outra coisa que aconteceu é que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha nessa trip. Por quê? Eu vou pular aqui, porque eu já contei os vídeos da Jamaica, né? Mas eu fui para Jamaica e depois eu voltei para Nova York. Quando eu fui para Jamaica, era a primeira vez que eu estava gravando com uma câmera de vídeo que eu tinha comprado e eu não tinha tanta experiência ainda, né? Eu não sabia das coisas. Eu sabia de algumas coisas, né, básicas que eu tinha estudado, mas eu não tinha noção de tamanho de arquivo. Então o que aconteceu? Eu não tinha cartão de memória suficiente e a trip para Jamaica rendeu muito vídeo. Então acabavam os cartões de memória, e aí acabavam os cartões de memória e eu tinha que comprar outro. E na Jamaica não tem muita estrutura, não tem shopping, não tem essas coisas, meio que tudo muito rústico ainda. Eles são muito pobres, são uma região muito humilde do mundo, né? Então foi bem difícil. Então eu gastei uma fortuna de cartão de memória e mesmo assim eu não consegui gravar tudo que eu tinha para gravar. Isso foi uma coisa terrível que aconteceu. Então o que aconteceu? Quando eu voltei para Nova York, eu tinha mais uma diária em Nova York antes de ir para Washington, eu estava sem dinheiro, então eu cheguei nos Estados Unidos sem dinheiro. Quando você chega na imigração, eles perguntam quanto dinheiro você tem, quantos dias você vai ficar. Eu nunca tinha vindo de outro país, geralmente eu venho do Brasil. Foi um pouquinho diferente o processo, mas eles não fizeram, graças a Deus, essa pergunta de quanto dinheiro eu tinha. Porque se eles tivessem feito, eu ia tremer na base e talvez eu não ia poder entrar nos Estados Unidos. Mas deu tudo certo, eu consegui entrar. E aí, como eu estava sem dinheiro, eu tinha mais um dia para ficar em Nova York, eu decidi virar esse dia e cancelar a minha hospedagem no hotel que ia, acho que o hostel que eu tinha reservado, que já era um outro, não era mais o mesmo que eu tinha ficado nesses 3 dias anteriores, ele custava acho que $50. Então eu falei, não, esses $50 que eu ia pagar vai ser o dinheiro que eu vou ficar até eu ir embora. E aí eu resolvi ficar virado. Então o que eu fiz? Eu fiquei turistando, fui para Times Square de madrugada, fui curtindo ali, porque eu ainda tinha que ir para Washington, ia pegar o ônibus depois para ir para Washington. E eu acabei tendo que dormir num sofá no hotel que eu ia ficar. Eu fui nesse hotel, pedi para deixar as malas lá, porque de início, né, eu tinha pensado em ficar lá, e eles deixaram eu deixar as malas. E aí eu acabei cancelando a reserva e falei, posso ficar aqui no sofá e tal, eu vou esperar para pegar o meu ônibus, e eles deixaram. Só que eu estava muito cansado e eu acabei dormindo, então eu meio que dormi no sofá do hotel que eu ia ficar e cancelei a minha reserva. Olha, cada perrengue que a gente passa é difícil. Imagina que naquela época o dólar era R$4. Imagina se fosse hoje que o dólar é 5 e pouco. Com certeza ia estar mais ferrado do que estava naquela época.
Isso são histórias para contar, mas que na hora foi um perrengue danado, viu? Bom, nessa trip por Nova York eu também consegui realizar um sonho, que foi ver um jogo da NBA que eu não tinha conseguido da outra vez. Eu consegui assistir no Brooklyn, que também é um dos meus times favoritos. Eu tive acesso aí a assistir um jogo lá no Barclays Center, né, dos Nets, e valeu muito a pena a experiência. É uma vibe bem diferente do futebol e de outros esportes. Os americanos também têm uma vibe diferente, mas é muito legal. Se você tiver a oportunidade, vá, porque é bem animado, é bem legal, e para quem gosta de basquete como eu, é um evento incrível assim de se assistir. Bom, outra coisa que aconteceu nessa trip é que eu acabei indo para Washington. De início não era essa a ideia, mas como eu falei, foi essa trip que eu fiz. O que aconteceu? Eu tinha uma amiga que trabalhou comigo aqui em São Paulo durante muito tempo, e ela estava lá com uma au pair lá na Virgínia, que é perto de Washington ali. Era Virgínia? Acho que era isso, ou era Arlington. Era alguma cidade muito próxima de Washington. E aí ela queria que eu trouxesse umas coisas para ela, a gente queria se ver também. Então eu falei, bom, eu vou para aí, eu vou ter 2 dias em Nova York, eu troco um dia para Nova York e o outro dia eu vou para aí. Aí ela falou, vem mesmo, é bem baratinho, vim de ônibus e tal. E aí foi isso, eu peguei um ônibus, esses ônibus comuns assim, né, de viagem. E custa bem barato mesmo, eu acho que eu paguei $25 ida e volta de Nova York para Washington, uma viagem ali mais ou menos de 4 horas. E Washington é uma cidade muito bonita. É muito legal mesmo. É uma cidade muito parecida assim com a vibe de Nova York e tal, só que numa atmosfera menor e mais calma, bem mais limpa, bem mais organizada. E os monumentos, né, o Capitólio, tudo em Washington é muito bonito assim. E a gente passou ali um dia, a gente turistou, tava ela levou algumas amigas dela também que são au pairs, a gente curtiu ali o dia, foi bem legal, foi bem bacana, e eu acabei tendo a oportunidade, né, de conhecer a capital dos Estados Unidos, que eu não sei quando eu ia conhecer, e se ela não tivesse me falado que dava pra ir de busão e que era barato, talvez eu nunca fosse. Mas valeu muito a pena, porque eu consegui conhecer, só nessa trip eu conheci não, né, mas eu passei por Miami, Nova York, Washington e várias cidades na Jamaica, então foi uma trip assim que rendeu muito e valeu muito a pena. Infelizmente, depois disso, logo veio a pandemia, né? Mas ali em 2019 eu consegui aproveitar bastante. E lá em Washington eu fiquei num hotel, no hostel, né? Bem legal, bem bacana também, que tinha uma vibe ali também de casa, assim, mas basicamente era uma sala bem aconchegante, assim, e os dormitórios, não tinha mais nenhuma estrutura. Mas como eu também estava passando ali só à noite também, valeu a pena para curtir um pouco da cidade. Aí, Washington, os principais monumentos ficam muito próximos, então é uma cidade muito legal para você turistar, porque você pega o metrô, tem metrô e o metrô funciona em boa parte da cidade, desce ali na principal região e você consegue conhecer todos os principais pontos ali meio que andando. Então é uma cidade que em um dia você conhece muito bem se você quiser. E foi isso que eu fiz, aproveitei muito ali, valeu muito a experiência de conhecer a capital dos Estados Unidos. Eu estava bem acabado porque eu já tinha viajado bastante, estava sem grana, mas com certeza foi uma experiência que valeu bastante a pena. E uma coisa engraçada que aconteceu nessa trip, aliás, isso aconteceu várias vezes já comigo nos Estados Unidos. Eu sempre carrego uma mochila muito pesada por causa de equipamento, né? Então, tipo, eu levo câmera, às vezes levo drone, GoPro, tripé, essas coisas, fotógrafo, videomaker. É uma raça assim que vocês sabem como é, né? Geralmente a gente tem muita tranqueira. Então eu tava com muita tranqueira, como eu sempre tô, e às vezes eu tiro a mochila, né, para poder fazer foto, para poder fazer alguma coisa de uma forma mais leve, mais tranquila. E nos Estados Unidos, como eles são muito acostumados a sofrer atentado, eles são bem assustados com isso. Então eu deixei uma mochila na frente da Casa Branca e saí, tipo, por alguns metros, a polícia já veio, já queria evacuar o lugar, virou uma confusão danada. E isso aconteceu comigo também na Times Square em Nova York uma vez, que eu fiz a mesma coisa. Enfim, tem que tomar muito cuidado, e eu sou especialista em fazer isso porque eu tô muito acostumado, né? Porque, tipo, em muitos lugares eu faço isso. E, tipo assim, ajuda bastante para você se movimentar, para você não ficar na foto com uma mochila, mas nos Estados Unidos tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você pode ser confundido com um terrorista. Isso foi uma coisa engraçada que aconteceu lá. Eu tive uma experiência também muito engraçada e muito recordante, muito gratificante de ter vivido nessa parte dessa trip pelo Washington, que foi ir para um karaokê americano. Essa minha amiga que estava trabalhando lá, a gente marcou de antes de eu ir embora, de eu pegar meu ônibus de volta, da gente ir num bar. E aí a gente foi num bar de karaokê. E eu nunca tinha cantado em inglês, assim, num lugar onde as pessoas falam a língua, né? Aqui no Brasil a gente ainda dá uma enrolada ali no karaokê. Mas lá foi uma experiência que eu fiquei um pouco com receio.
E ainda ela me pôs para cantar Justin Bieber. Então a gente cantou Love Yourself ali, foi uma cena muito memorável assim, porque para mim, tipo, isso nunca ia acontecer, e aconteceu assim do nada. A gente acabou parando nesse bar e foi bem legal, a galera que tava lá era bem legal, foi uma experiência bacana também, e que é um dos momentos que eu guardo aí de recordação aí dessa trip. Bom, é isso, eu contei um pouco aí da minha trip pelos Estados Unidos, essa minha passagem por 2019. Eu quero contar a minha passagem por 2018, mesmo não tendo vlog, mas eu vou ter que fazer ela de um jeito mais elaborado, porque aconteceu muita coisa nessa trip. Foi muito incrível e tem muita história para contar, mas eu vou tentar contar ela de uma forma melhor, assim, resumir melhor os detalhes, então eu preciso levantar tudo o que aconteceu para eu não esquecer de nada, e eu conto isso para vocês no futuro. Eu espero que vocês estejam gostando desse formato de contar um pouquinho das histórias. Eu tenho muita dificuldade de criar conteúdo aqui para o YouTube, porque eu não viajo sempre. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para viajar sempre, né? A gente que trabalha, né, que faz um sufoco ali, um esforço para poder sobreviver e curtir um pouco da vida, sabe como é difícil, né? E eu não ganho nada ainda com o YouTube. Então aproveita, deixa um like, se inscreve no canal. Se você acha que tem algum amigo seu que vai gostar desse conteúdo, manda para ele, porque eu preciso que o canal cresça para que eu possa rentabilizar um pouco do conteúdo, né? E eu consiga viajar mais, trazer cada vez mais conteúdos. Eu tenho muitos planos para 2023 para esse canal, mas vai chegar uma hora que se eu não conseguir fazer com que isso daqui funcione, eu vou ter que acabar parando, porque é muito dinheiro e muito tempo investido. Então eu conto muito com a ajuda de vocês, agradeço muito pelo apoio de sempre que vocês têm me dado, e a gente se vê no próximo vídeo. Tudo de bom e do melhor para nós, sempre!